Vocês já se perguntaram se as armas insanas do Kratos funcionariam na vida real? As lâminas do caos te queimariam vivo, o machado Leviatã quebraria seus ossos e a lança Draupnir. Bem, essa simplesmente viola as leis da física. Se você curte ciência aplicada a games, já deixa aquele like e se inscreve no canal que hoje vamos destruir alguns mitos épicos e descobrir se as armas do God of War poderiam funcionar na vida real. Há muito tempo, quando Kratos ainda era um general espartano desesperado, ele fez um pacto terrível com Ares, o deus da guerra. Em troca de vitória na batalha, Kratos recebeu as Lâminas do Caos, armas forjadas nas profundezas do submundo, eternamente envolvidas em chamas infernais. Mas o preço foi brutal. As correntes dessas lâminas foram fundidas diretamente na carne de seus antebraços, tornando-se parte permanente de seu corpo. Ares queria que Kratos nunca esquecesse de quem ele servia. A pergunta se as lâminas do caos te queimariam vivo não é apenas um experimento mental divertido. É um desafio real quando você coloca a ciência contra o mito. Essas lâminas acorrentadas, sempre envolvidas em chamas, são mais que apenas um símbolo da fúria de Kratos. São um pesadelo da física. Primeiro, considere o que significa uma lâmina incendiar madeira ao contato. A madeira geralmente se auto-incendeia entre 230 e 260 graus Celsius. Outro fato, a cor laranja da lâmina pode indicar que sua temperatura passa de 1000 graus Celsius. Ou seja, essa lâmina é muito quente. O aço, um candidato provável para o material das lâminas, conduz calor eficientemente. Isso significa que no momento em que as lâminas atingem essas temperaturas flamejantes, o calor correria pelas correntes até os pontos onde estão presas aos antebraços de Kratos. Em segundos, o metal ficaria quente o suficiente para causar queimaduras graves, e as correntes, destinadas à manobrabilidade, se tornariam condutores diretos desse calor. Imagine tentar segurar uma barra de ferro aquecida a 260 graus Celsius. Agora imagine que ela está permanentemente presa ao seu braço. E se fizéssemos as lâminas de algo mais resistente ao calor? O tungstênio, por exemplo, tem um ponto de fusão acima de 3.315 graus Celsius, mas é quebradiço, especialmente na forma fina e flexível que uma corrente exigiria. Essa fragilidade significa que quebraria sob a tensão do balanço e impacto. Os bombeiros usam tecidos resistentes a chamas como Kevlar ou Nomex, mas esses materiais começam a se degradar rapidamente acima de 500 a 537 graus Celsius. As lâminas do caos, baseadas em seu desempenho no jogo, facilmente passariam desses limites. A proteção seria temporária, na melhor das hipóteses. A tecnologia espacial oferece algumas soluções extremas. As espaçonaves usam revestimentos ablativos em escudos térmicos que podem suportar temperaturas de até 2.482 graus Celsius. Mas esses sistemas são projetados para rajadas curtas e estáticas de calor, não para o movimento constante e dinâmico do combate com armas. Talvez Kratos pudesse usar um sistema de resfriamento ativo, similar aos encontrados em motores de alto desempenho, refrigerante líquido correndo pelas correntes para absorver calor. Mas isso exigiria uma fonte de energia volumosa e suprimento constante de refrigerante, tornando toda a configuração muito pesada e impraticável para a batalha. E então há a questão de como as próprias chamas são geradas. No jogo, o fogo nunca acaba, mas chamas reais precisam de uma fonte constante de combustível e ignição. Tochas de plasma, que usam gás ionizado superaquecido, existem em ambientes industriais, mas miniaturizar essa tecnologia em um par de armas acorrentadas balançantes não é realista. Tudo isso torna claro: as lâminas do caos funcionam como um símbolo de poder e tormento, mas a física simplesmente não coopera. Apenas o calor seria suficiente para encerrar a maioria das batalhas antes que começassem. Mas nem todas as armas no arsenal de Kratos são definidas pelo fogo. Algumas dependem de um tipo diferente de espetáculo, uma que desafia nossa compreensão de movimento, precisão e controle.
Quando Kratos chegou às terras nórdicas, ele carregava consigo não apenas o peso de seu passado, mas também uma nova arma forjada pela Anã, Brok e Sindri. O machado Leviatã não era apenas uma ferramenta de guerra, era uma obra-prima da engenharia Anã, imbuída com poderes de gelo e, mais impressionante ainda, a capacidade de retornar à mão de seu portador com um simples comando. A lenda conta que este machado foi forjado como contraparte ao martelo Mjolnir, usando técnicas similares, mas com propósitos opostos. Onde Mjolnir trouxe trovões, o Leviatã trouxe o gelo eterno dos ventos primordiais. O machado Leviatã se destaca como uma arma, não apenas por seu poder bruto, mas por sua capacidade de retornar à mão de Kratos sob comando. Um recurso que parece ignorar tudo o que sabemos sobre física e engenharia. No jogo, o machado voa de volta com precisão perfeita, não importa quão longe seja arremessado ou que obstáculos estejam em seu caminho. De uma perspectiva física, o retorno do machado apresenta uma série de problemas. Uma vez que um objeto deixa sua mão, seu destino é determinado pela gravidade, inércia, resistência do ar e a maneira como gira. Um machado com sua cabeça pesada e assimétrica é especialmente instável em voo. Ao contrário de um bumerangue, que é especificamente moldado para curvar de volta ao arremessador usando sustentação e arrasto, o machado Leviatã é projetado para impacto, não aerodinâmica. Para neutralizar essas forças naturais, você precisaria de um sistema capaz de estabilizar e guiar o machado no meio do voo. Uma ideia é incorporar controles giroscópicos, dispositivos que medem e mantêm orientação baseada em momentum angular. Giroscópios mantêm drones e espaçonaves estáveis, mas giroscópios do mundo real requerem energia e adicionam peso significativo e volume. Lembre-se, para uma arma medieval portátil, incorporar tal sistema tornaria o machado inútil e perturbaria seu equilíbrio, tornando-o impraticável para combate. O chamado magnético é outra opção teórica. Eletroimãs poderiam, em princípio, puxar o machado de volta para uma luva magnética usada pelo usuário. Mas para isso funcionar, os campos magnéticos precisariam estar perfeitamente alinhados sobre distâncias e terrenos imprevisíveis, e os requisitos de energia seriam massivos. Alguns podem sugerir miniaturizar o tipo de eletrônicos de estabilização encontrados em drones, giroscópios, acelerômetros e circuitos de controle. Mas esses sistemas são altamente sensíveis a choques e impactos. As colisões constantes, vibrações e paradas súbitas que vêm com o combate de armas rapidamente danificariam ou destruiriam eletrônicos delicados. Então há a questão da energia. Toda vez que Kratos chama o machado de volta, ele reverte direção e voa direto para sua mão, frequentemente em alta velocidade. Na vida real, essa energia cinética não desaparece. A menos que haja um mecanismo de frenagem não visto para desacelerar o machado conforme ele chega, a força seria suficiente para ferir o usuário. Todos esses desafios, controlar trajetória, estabilizar rotação, fornecer energia e gerenciar impacto, se acumulam rapidamente. Você poderia, em teoria, projetar um sistema de chamado que funcione sob condições controladas de laboratório, talvez com um protótipo leve e um caminho curto e previsível. Mas no mundo imprevisível e de alto impacto da batalha, o machado Leviatã permanece fora do alcance da física e engenharia do mundo real. O arsenal de Kratos não para por aí. Algumas armas vão ainda mais longe, desafiando não apenas a mecânica, mas as próprias leis da matéria e energia. Durante sua jornada em Ragnarök, Kratos descobriu que precisava de uma arma capaz de penetrar as defesas aparentemente impenetráveis de Heimdall, o guardião da Ponte do Arco-Íris. A resposta veio na forma da lança Draupnir, forjada pelos anões utilizando o braço de Tyr e o anel mágico de Odin como base. Esta não era apenas uma lança, era uma arma que desafiava as próprias leis da realidade. A lança Draupnir se destaca por sua combinação de espetáculo mítico e impossibilidade científica. Esta arma não é apenas arremessada.
Ela se multiplica infinitamente e detona sob comando de Kratos. O visual é impressionante. Uma barragem de lanças se materializando do nada, seguida por explosões precisas que abalam a Terra. Mas se examinarmos a mecânica através da lente da física, o conceito rapidamente se desfaz. A questão mais gritante é a duplicação infinita da lança. A física depende da conservação de massa e energia. Matéria não pode simplesmente aparecer do nada. Para cada nova lança existir, deve haver uma fonte de material ou um processo que converta energia em matéria. Em teoria, a equação de Einstein, I igual a mc², permite converter energia pura em matéria, mas a energia necessária para criar mesmo uma única lança excederia vastamente o que o corpo humano ou qualquer dispositivo portátil poderia armazenar ou gerar. Para colocar em perspectiva, produzir a massa de uma lança típica a partir de energia exigiria mais energia do que uma pessoa poderia conter e provavelmente mais do que a rede elétrica de uma cidade poderia fornecer. Estamos falando de aproximadamente 25 trilhões de watts-hora para criar apenas 1 quilograma de matéria. Algumas ficções científicas se apoiam na ideia de nanotecnologia autorreplicante. Máquinas minúsculas que constroem cópias de objetos rearranjando átomos de materiais disponíveis. Na realidade, isso permanece puramente especulativo. A mecânica quântica às vezes é invocada para explicar feitos impossíveis, mas a pesquisa quântica atual não oferece nada que permitiria clonar objetos macroscópicos como uma arma. O teletransporte quântico, por exemplo, pode transferir o estado de uma única partícula, não uma lança inteira. Voltando ao recurso explosivo da lança, a ideia se torna um pouco mais plausível. No mundo real, explosivos químicos como C4 funcionam convertendo rapidamente um material sólido em gás quente, liberando energia na forma de uma onda de choque. O C4, por exemplo, libera cerca de 4 megajoules de energia por quilograma quando detonado. A detonação atrasada da lança Draupnir imita esse princípio. Você arremessa a lança e, no momento de sua escolha, ela explode. Explosivos modernos usam detonadores e fusíveis cuidadosamente projetados para controlar o tempo e intensidade da explosão. Se você incorporasse uma pequena carga dentro de uma lança e a acionasse eletronicamente, a detonação atrasada está bem dentro do reino da tecnologia atual. No entanto, a escala das explosões no jogo excede em muito o que qualquer arma compacta arremessada à mão poderia alcançar. As explosões enviam inimigos voando e remodelam o ambiente, enquanto cargas da vida real de tamanho similar teriam um efeito muito mais limitado. A segurança é outra grande preocupação. Em demolições controladas ou ambientes militares, especialistas usam equipamentos de proteção e mantêm distâncias rigorosas para evitar ferimentos de ondas de choque, estilhaços e calor. Kratos, por outro lado, fica perto de suas lanças detonantes sem danos. Na vida real, mesmo um pequeno erro de cálculo em tempo ou distância poderia resultar em ferimentos graves. Então, enquanto as explosões da lança Draupnir são vagamente inspiradas pela química do mundo real, suas habilidades principais quebram as regras mais básicas da física. A fantasia de duplicação infinita e explosões repetidas e sem esforço cria uma ótima jogabilidade, mas permanece firmemente no reino do mito. Armas em God of War frequentemente obscurecem a linha entre o sobrenatural e o científico. Algumas, como a lança Draupnir, desafiam nossa compreensão de matéria e energia. Outras convidam uma pergunta diferente. Poderia haver uma explicação científica por trás da ideia de arrancar uma alma? Nas profundezas do submundo, onde as fronteiras entre vida e morte se tornam indefinidas, Kratos uma vez empunhou as garras de Hades. Essas lâminas ganchudas não eram apenas armas, eram ferramentas de dominação espiritual, capazes de arrancar as próprias essências dos inimigos derrotados e moldá-las em servos espectrais. O poder era sedutório e terrível, permitindo que Kratos comandasse exércitos dos mortos. Quando se trata de armas que alegam controlar forças além da própria vida, as garras de Hades se destacam.
Essas lâminas ganchudas permitem que Kratos invoque e comande as almas de seus inimigos, deixando rastros de energia espectral em seu rastro. Vamos começar reformulando a alma como uma metáfora para a energia que anima os seres vivos. Humanos geram sinais elétricos, impulsos minúsculos na faixa de milivolts, que viajam através dos nervos e controlam tudo, desde movimento até pensamento. Essa bioeletricidade é real e mensurável, mas é extremamente fraca comparada ao tipo de energia necessária para criar construtos visíveis e poderosos. Mesmo se você pudesse aproveitar toda a atividade bioelétrica de uma pessoa, não chegaria nem perto de energizar uma aparição brilhante e animada. Estamos falando de aproximadamente 12 watts de energia elétrica total em um corpo humano. A representação do jogo de almas como formas brilhantes e semitangíveis convida a comparações com hologramas e displays de plasma. A tecnologia holográfica moderna usa lasers para criar imagens tridimensionais, mas estes são efeitos visuais, não construtos físicos. Lasers industriais e dispositivos de plasma existem, e plasma, um gás superaquecido e ionizado, pode ser moldado em arcos ou jatos brilhantes. No entanto, formar estes em figuras detalhadas e sencientes que se movem e interagem sob comando ainda é inteiramente ficcional. Os requisitos de energia, sistemas de controle e preocupações de segurança tornam impossível com qualquer tecnologia que temos hoje. A transferência de energia é um conceito básico na física, visto em toda parte, desde a luz solar aquecendo a Terra até o carregamento sem fio de dispositivos eletrônicos. Mas extrair energia de um organismo vivo no calor da batalha, como as garras parecem fazer, exigiria um método altamente avançado de extração direcional de energia. A transferência de energia sem fio em sua forma atual é limitada a distâncias curtas e baixa potência. As garras de Hades, então, são um exemplo clássico de fantasia empurrando muito além dos limites da ciência conhecida. Nenhum desses conceitos chega perto de explicar as habilidades da arma no jogo. Com os mistérios da energia e do sobrenatural postos de lado, vale a pena considerar o que essas armas fantásticas revelam sobre nossas próprias ambições. Olhando para trás, para as armas de God of War, fica claro que algumas ideias, como gerenciar calor com materiais modernos ou construir pequenas cargas explosivas, não estão inteiramente fora do reino da ciência do mundo real. Por exemplo, engenheiros de hoje usam cerâmicas avançadas e sistemas de resfriamento para proteger contra temperaturas extremas, muito parecido com o que lâminas do caos reais exigiriam. A ideia de Arthur C. Clarke de que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia se encaixa perfeitamente com o poder explosivo da lança Draupnir, ficção inspirando a busca por nova tecnologia. Sistemas de resfriamento ativo conseguem reduzir temperaturas em até 200 graus Celsius em aplicações industriais. Estabilização giroscópica já mantém drones voando com precisão de centímetros. Explosivos controlados podem ser detonados com precisão de milissegundos. A física pode ter suas limitações, mas a imaginação humana continua empurrando essas fronteiras cada vez mais longe. E quem sabe, talvez daqui a algumas décadas, algumas dessas impossibilidades de hoje se tornem as realidades de amanhã. Afinal, há 100 anos, a ideia de carregar um computador no bolso também parecia impossível.